Bom, então o Yosemite, vários pontos aqui que eu vou tratar aqui, o Yosemite mencionou muito en passant. Eu vou tentar me deter um pouco mais neles, principalmente porque antes de a pergunta que vai animar a minha fala que é qual é a solução, né, para esse problema permanente que o Yosemite identificou nos estudos organizacionais? Por que a solução está na economia política, na crítica da economia política, está no materialismo? Eu vou primeiro, por uma questão de rigor, eu vou tentar aqui tratar em termos bem literais a posição, né, lá do pessoal engravatado, o pessoal da economia das organizações, esse pessoal do primeira matriz que o Yosemite falou. Eu vou mostrar ali, então, qual que é os fundamentos ali do racionalismo formal, os limites do ímpeto científico, né, dessa matriz. E aí depois, até comparativamente, pegando os mesmos tópicos que eles tratam, vou mostrar como que a crítica da economia política, como o materialismo, ele vai muito além, muito mais além para captar aquele movimento. Então, só para adiantar, eu vou focar em dois pontos muito específicos ali, que são os dois pontos que eu acho que limita completamente o ímpeto, né, da economia das organizações. Primeiro, o horizonte reduzido. Você me falou isso no início. Aquela primeira corrente, ela se aproxima muito dos problemas concretos, né, da imediaticidade. Só que é isso. Ignora completamente os problemas, os grandes problemas sociais, as grandes questões. Então, eu vou mostrar ali, inclusive, que como a economia das organizações, o movimento, até que você me comentou, como essa economia ela vai se afastando da esfera da produção, porque vai se afastando das questões que podem gerar mais conflitos e vai se detendo cada vez mais na esfera da circulação. No caso da economia das organizações, eles vão se deter naquilo que eu vou tentar mostrar depois, que são os gastos, os custos improdutivos da circulação, da produção e da circulação das mercadorias. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema, que para mim é o mais grave, está no impulso científico mesmo. O Simir comentou ali o horizonte, né, a linha teórica que vai desaguar até no pessoal da economia das organizações, o marginalismo, o racionalismo formal, o modelo de racionalidade limitada, do Simon também comentou. E aí, então, vou dividir a apresentação aqui, vou tentar até, em questão do tempo, meio a meio. Primeiro, a economia das organizações. Vou apresentar como um todo o que é o campo da economia das organizações, e eu vou tratar mais especificamente de duas ramificações: a teoria da agência, a teoria dos custos e a economia dos custos de transação. Na economia dos custos de transação, eu vou mencionar bem en passant uma versão mais contemporânea dela, que é a teoria da cooperação. Se eu tiver tempo, aí, para não estourar o tempo aqui, se tiver, eu vou mostrar dois exemplos práticos, duas pesquisas, que eles abandonam esse primeiro problema do horizonte limitado. Então eles vão tratar de problemas sociais, só que instrumentalizando o horizonte, né, as aquisições da economia das organizações. Então eu estou falando aqui do pessoal ali, do blog Valor Adicionado, e o David Harvey. Enfim, e aí para finalmente chegar, mostrar tudo isso, e comparativamente eu vou mostrar por que a solução para esse problema permanente está na crítica da economia política. Bom, então, por uma questão de rigor, eu vou tentar construir, apresentar a economia das organizações a partir da descrição dos próprios autores ligados à economia das organizações. Então aqui, nesse primeiro momento, eu vou ficar muito próximo ao Oliver Williamson, que é um dos grandes expoentes, laureado aí no campo da economia, e no Joseph Mahoney, que ele é um professor da Universidade de Illinois. Por que o livro dele me chamou a atenção? Porque ele é prefaciado pelo próprio Williamson. Então, e aí um prefácio até muito interessante do Williamson, que ele vai contar toda a história da economia das organizações. Então ele acaba tendo a chancela de um dos principais autores, né, do campo da teoria da economia das organizações. E o Williamson, ele localiza o surgimento da economia das organizações, ele, voltando aqui, fazendo um percurso histórico, mas muito rápido, como uma resposta à teoria neoclássica da firma.
Então dá para ver que mesmo nesse campo, né, do racionalismo formal, não é um campo uniforme. Há ali embates entre duas posições que estão ali, que bebem no marginalismo, né? Para ser até direto, ele vai colocar mais ou menos nesses termos, né? A descrição neoclássica da firma trata a firma, agora abre aspas, como uma função de produção que transforma insumos em produtos de acordo com as leis da tecnologia. Então veja, aqui ele está falando da produção. Olha como que ele vai falar. Essa concepção de firma prejudica tanto o entendimento da corporação moderna, das grandes organizações, das grandes empresas, quanto prejudica tanto então o entendimento da grande corporação, como da formulação das políticas públicas. Isso aqui, quando apareceu o problema da formulação das políticas públicas, eu falei, mas a gente estava até conversando aqui, eles tratam, né, sempre dessas questões práticas ali ligadas às firmas, né? De onde que surgiu eles estão preocupados então com a formulação das políticas públicas? Aí que eu me atentei que o contexto, né, do surgimento da economia das organizações é o contexto ali da década de 30, pós-crise de 1929, então que eles estão desesperados tentando encontrar soluções, né, para aquele momento de grande conturbação. Então, o próprio modelo, né, dos gestores políticos norte-americanos, eles estão buscando, né, fontes em outros ideários. Então, a economia das organizações, ela nasce também colada a esse problema, mas vai ficar muito claro que a solução dela, os problemas, né, que vão embalar os seus estudos estão ali ligados às firmas, né, à microeconomia. Então, voltando ao Williamson, ele vai falar, novamente, ele vai marcar todo o surgimento em relação à teoria neoclássica. Ele vai falar, a teoria neoclássica estava primordialmente preocupada com a dinâmica da alocação de recursos, segundo a lógica do sistema de preços. Grava aqui, grifa, sublinha, sistema de preços, que é o grande... o que a teoria da economia das organizações vai se contrapor. Mas eu vou mostrar que não é se contrapor, falando, não, então vamos sumir com o sistema de preços. Mas, segundo a teoria neoclássica, ela fica primordialmente ligada à dinâmica então, ali do sistema de preços. O que não lhe permitia ser contributiva no entendimento do, abre aspas, funcionamento interno das empresas reais. Ou seja, a questão central para a economia das organizações é como a organização interna das firmas pode resolver os problemas crônicos do mercado. Porque os problemas crônicos do mercado naquele momento eram os responsáveis, né, geraram a crise de 29. Como que a organização interna, como que a gente pode organizar internamente as empresas, né, para não acontecer isso novamente. E aí, tanto o Williamson quanto o Mahoney, eles vão identificar 3 obras seminais nesse contexto, né, na década de 30. Primeiro, em 1932, eles destacam, né, o The Modern Corporation and Private Property, do Adolf Berle e do Gardner Means. Eles vão estudar ali os efeitos, né, da separação de propriedade e controle. São os pais da teoria da agência. Eu vou voltar neles na teoria da agência na sequência. Em 1937 tem a The Nature of the Firm, do Ronald Coase, mundialmente conhecido, né, como Coase. Eu nem vou me estender dele aqui porque eu vou inclusive ficar nesse texto para descrever depois, narrar um pouco a economia dos custos de transação, que então enquanto o Berle e o Means eles são mais ligados, né, os pais da teoria da agência, dos problemas que vão animar ali aos estudos da teoria da agência, o Ronald Coase ele está mais ali ligado com a economia dos custos de transação. E o último texto seminal ali da década de 30 que os autores destacam é o do Chester Bernard, The Functions of the Executive, que de novo, olhando ali, né, como que a governança interna e a hierarquia interna das organizações pode resolver ser uma alternativa, né, para deixar o sistema de preços resolver todos os problemas. E aí, 2 décadas depois, aparece o Herbert Simon, né, que o Simir também já mencionou, né, que ele tem uma influência também no segundo grupo, né, dos estudos organizacionais, e eles vão destacar uma passagem do Simon que vai ser fundamental aqui depois para entender os problemas ligados à economia das organizações, que o Simon, abre aspas, a capacidade da mente humana para formular e resolver problemas complexos
é muito pequena quando comparada, né, com o tamanho dos problemas. Por que isso é importante? Porque eles vão argumentar que a economia, né, a teoria neoclássica, ela lidava com escolhas perfeitas, com os gestores tomando decisões ótimas, e eles vão falar, não, aqui para a gente entender as possibilidades ali dos gestores nas firmas, a gente tem que considerar que os caras eles não conseguem antecipar o futuro. Então, já adiantando, eles vão ficar muito preocupados com a formulação de contratos. E para isso, a incerteza, essas limitações dos gestores ali é fundamental. Mas enfim, só para encerrar com o Williamson, essa ideia geral do que é a economia das organizações, o Williamson ele vai colocar que a concepção da firma da teoria neoclássica não considerava essa dinâmica interna, né, que eu mencionei, e por isso a necessidade era ir além da analiticamente conveniente concepção de firma como uma função de produção, para considerar a firma como uma estrutura de governança na qual a estrutura interna tem propósito e efeitos econômicos. Veja como tem que afastar de entender a firma como uma esfera da produção, para destacar os mecanismos adicionais, né, que são introduzidos quando as transações são removidas do mercado e colocadas na propriedade unificada da empresa. Então, entender como que a gente vai conseguir os problemas se a gente colocar aquelas questões que estão soltas para o sistema de preços, né, para o mercado, como que a gente consegue resolver isso quando a gente traz para dentro da firma, da governança, da hierarquia, né, das organizações. E aí eu revirei, textos didáticos, enfim, artigos, e aí num primeiro momento eu achei que essa definição aqui que eu vou mencionar agora, era uma exclusividade, né, do segundo ramo que eu vou tratar, que é a economia dos custos de transação. Eu vi que não, né? O pessoal da teoria da agência ali também bebe dessa mesma fonte. Que eles vão falar o seguinte: a firma é, portanto, um nó de um conjunto de contratos. A firma, a organização, portanto, é uma criação do sistema legal, do sistema jurídico. Isso aqui é aquilo que o Samir mencionou. O problema sai da esfera da produção, vai para a esfera do direito, vai para a esfera da circulação. Eu vou mostrar, inclusive, como que eles vão tratar nessas questões, da luta de classe, como que essas questões vão aparecer, vão ser tratadas ali. Bom, então agora eu vou falar do primeiro ramo, né, da economia das organizações, que é a teoria da agência. A teoria da agência, marcando o surgimento dela naquele texto do Berlin ali de 1932, dá para dizer que ela é uma resposta tardia à transição, a uma evolução, né, da dinâmica das corporações, daquela pequena corporação para a grande corporação moderna. Então é uma resposta tardia, porque lá nos anos 60, nos anos 70 do século XIX, o Marx já falava, que é uma passagem, inclusive, que é muito mal interpretada. Às vezes parece que a galera do Marx dormindo, assim, ele lê uma passagem, opa, isso aqui, que ele fala que, tratando, né, das corporações, ele fala, isso aqui marca o fim da propriedade privada dentro dos limites da lógica do capital. Então, ele fala lá o fim da propriedade privada, o pessoal acha que está falando de socialismo, comunismo, não. Ele está falando justamente desse movimento, né, daquela pequena empresa em que o proprietário ele é o gestor direto do negócio, para as grandes corporações em que os indivíduos, né, que contribuem patrimonialmente, né, financeiramente para a formação daquele negócio, não são necessariamente os indivíduos que estão ali gerindo. Eles são os acionistas, eles colocam lá os diretores, né, aquilo que a gente chama, né, dos gestores econômicos do capital, e esses indivíduos são de fato quem vão tomar as decisões, quem vão gerir os negócios, né? E aí, quando a gente se aproxima, eu vou me aproximar aqui, acho que uma das poucas questões realmente científicas que embalam esse debate, mas eu vou mostrar na sequência como eles não respondem, né, a questão. Mas eles vão colocar, por isso aí, principalmente aqui eu estou ficando no Marrone, ele vai colocar o seguinte, né, como que as empresas dirigidas por indivíduos que não contribuíram financeiramente para... Melhor, ele vai colocar o seguinte, a questão científica aqui qual a real força motriz por trás da direção, né, da efetiva direção dos negócios, quando quem contribui financeiramente para a formação daqueles negócios, daquelas empresas, não é quem gera aqueles negócios.
E aí adiciona o segundo problema, que é a distribuição dos retornos econômicos da empresa. Quem tem que ficar com a maior fatia dos retornos econômicos? Quem contribui financeiramente ou quem está ali gerindo os negócios? Então, isso aqui é uma questão. O que é que movimenta, então, a dinâmica dessas grandes corporações? É uma questão, é uma boa questão. Só que aí a resposta gira em torno, aqui não é entre aspas, mas o conjunto, né, das referências aqui que eles juntam, né, para responder essa questão, porque nunca é direta, é sempre de forma mediada, mas é basicamente o seguinte: ele vai falar que diferentes atores sociais estão ali, né, a empresa composta por diferentes atores sociais, desempenhando diferentes papéis, e esses diferentes atores, eles possuem interesses diferentes. Então, como eles possuem interesses diferentes, eles vão assumir riscos diferentes. E também vão ter acesso a informações diferentes. Essa questão do acesso à informação é, para eles, uma questão fundamental. E, de novo, é uma questão extremamente contemporânea, né? O Carlos Goldman estava aí no noticiário, ou lendo, né, procurando o material, textos, né, do pessoal da teoria da agência. Eles citam muito, vi em várias fontes, né, um caso da Nabisco, nos anos 90, que a empresa estava acumulando déficit, estava tendo prejuízo, e aí em 1998 acontece um takeover, né, quando a empresa estava desprotegida, né, tinha mais do que... quando a empresa tem muita fatia do capital social dela no mercado de ações e ela está acumulando prejuízo, as ações estão lá embaixo, e aí ela fica alvo de vir aqui uma outra empresa e comprar a maioria do capital social e adquirir o controle daquele negócio. Então uma outra empresa, a KKR, adquire, né, com o controle da Nabisco, que é o novo CEO, o novo time dos diretores, começam a publicar o que estava acontecendo na Nabisco antes. Então, até para utilizar o termo aqui, os gestores, os diretores, os CEO antes, eles tinham uma vida nababesca da Nabisco. Então tem um caso, que esse aí eu achei genial. Um executivo lá usava o jatinho particular da empresa para levar o cachorro dele. Às vezes ele precisava fazer uma viagem de negócio, ia para longe, aí usava depois o jatinho particular da empresa para levar o cachorro até lá. Enfim, é uma série de carros de mais de 100 mil dólares para cada executivo, contas pessoais, a reforma da casa ia para Nabisco, enfim. Então, é esse tipo de problema que a teoria da agência que pretende resolver, né? O grande problema prático é quando ela deixa aquela questão mais científica de lado, vai se deparar com o problema prático. E quando ela se depara com esse problema prático, ela não está querendo então entender qual que é o ideário, o que determina esse tipo de comportamento. Não, ela está falando o que a gente pode fazer para resolver isso o mais rapidamente possível. Essa questão fica conhecido como problema agente principal, né? O principal, nesse caso, são os acionistas, e o agente é que a gente fala, aquele indivíduo que está de fato agindo. Só que, curiosamente, esse problema das abstrações aí, esse problema, agente principal não é necessariamente acionista e diretor. É diretor e funcionário, é paciente médico, advogado e o cara que está lá para defender, enfim, vale para tudo. Qualquer relação ali para o pessoal da teoria da agência pode ser entendida como uma questão agente principal. Mas a teoria da agência, principalmente nessa questão que é o problema central dela, ela tem uma posição clara, que é a posição do principal, do acionista. Então ela vai objetivar ali criar um pacote de incentivos financeiros. A resposta que ela vai dar, a solução é criar um pacote de incentivos financeiros para a alta gerência que a leve a compartilhar os riscos dos acionistas. Então naquele caso, lá no caso da Nabisco, tem que reduzir o salário dos caras e aumentar a participação deles nos lucros da empresa, que aí eles vão ficar mais interessados. A empresa precisa ter lucro aqui para eu ter uma remuneração digna, né, de um CEO. E aí não vai ter esse negócio de cachorro viajando. Enfim, o caso do Carlos Góes, né, que é contemporaneíssimo, mostra, né, até como que a solução deles é bem limitada, né? E aí aparecem algumas contradições, né?
que eles, de alguma forma, eles dão umas respostas. Porque, por exemplo, gestores, né, de nível estratégico, os gestores do capital, eles são, em sua maioria, simultaneamente, gestor, né, de uma empresa, mas acionista em outras empresas. Eles, na mesma empresa, inclusive, eles são ao mesmo tempo gestores e acionistas, né, porque na medida em que eles vão... faz parte do pacote, né, desses pacotes da remuneração deles, ações da empresa. Então, e a solução, né, que a teoria da agência dá para isso é a questão de são indivíduos. O mesmo indivíduo ele desempenha diferentes papéis ao mesmo tempo. Eu já vou voltar nisso, mas um problema aí, isso aqui foi... Eu olhava num texto, eles apresentavam a questão de um jeito, em outro eles apresentavam a questão de outro. É o seguinte, eles tentando identificar ali, quem é que corre maiores riscos, na verdade? São os gestores ou os acionistas? Aí tem um primeiro grupo que fala, não, os gestores eles estão atrelados à empresa, né? Ele tem um contrato lá, ele vai ficar preso na empresa durante 10 anos, portanto, ele é a pessoa mais interessada em que aquela empresa tenha lucro, porque o acionista viu que a empresa está indo para o buraco, ele liquida logo as ações, compra de outro e vai embora. Aí tem outro grupo mesmo dentro da teoria da agência fala, não, o acionista, ele é proprietário daquilo, o capital dele está ligado naquilo, o gestor, quebrou aquilo lá, ele manda o currículo para outro lugar, enfim. Então, mesmo dentro da teoria da agência, aparecem esses limites. Autores diferentes, olhando para o mesmo caso, eles ficam perdidos. Não, os gestores são quem está correndo os riscos, os maiores riscos, e, portanto, são os mais avessos aos riscos. Aí no outro, não, esses são os acionistas. Enfim, é uma questão ali que eu tenho visto que não tem aparecido solução, não. Né? Ao ela tratar essa questão, né, em atores sociais, agente principal vale para acionista e diretor e supervisores, gerência, nível intermediário da gerência, esse nível os trabalhadores, eles perdem então as categorias econômicas, né, que eu vou mostrar depois na economia política. Isso aqui não aparece aqui. A questão é solucionada nesse nível aparente, são atores sociais. Então, o que eu vou mostrar depois aqui para a gente é muito caro, é explicar o indivíduo a partir da categoria econômica por ele personificado. No lugar disso, não. Para eles o que interessa é a posição jurídica legal, né, do que o indivíduo ocupa momentaneamente. Eles também perdem aquilo que, depois eu vou tentar mostrar como que é importante, a diferença entre o que são atividades propriamente produtivas e atividades improdutivas. Então, é só um problema prático ali que volta e meia aparece também. Quando você vai tentar aplicar, principalmente para funcionários, esse mecanismo aí de compartilhar os riscos da empresa. Com o operário é muito fácil fazer isso. Falar, se eu produziu 10 pares de sapatos, você vai ganhar... sua comissão salta de 5% para 7%. Sei lá. Como que você faz isso para a gerência, né? O contador, o cara lá do departamento financeiro, do departamento de marketing, eles não conseguem perceber que aí tem um problema de fundo que é muito, muito maior, que algumas atividades são produtivas e outras atividades são predominantemente improdutivas. Não dá, são questões diferentes que envolvem determinantes objetivos completamente diferentes. E isso tem, que você está falando aqui, não é dessa questão, dessas determinantes, né, materiais que surgem as propriedades, né, as possibilidades dos indivíduos reproduzirem idealmente, pensarem, né, o papel deles naquelas sociedades. Então, indivíduos que ocupam posições diferentes, ali mesmo dentro da classe trabalhadora, desenvolvem, né, ideários completamente diferentes. Os indivíduos mais... ali a gerência intermediária, os supervisores, eles acham, eu ascendi na vida, eu não sou trabalhador, eu não sou operário, enfim. É uma pista, né, tentando pensar ali dentro das ciências parcelares, para você ver como é que não casa. Porque é a sociologia que vai se preocupar, né, se debruçar sobre essa questão do ideário, não analisa esses determinantes econômicos. E quem analisa esses determinantes econômicos não está preocupado com isso. Bom, vamos para o segundo grupo, que é a economia dos custos de transação. Aqui eu vou ficar junto, principalmente lá naquele texto
do Ronald Coase, de 1937. É um texto curto, mas é bem interessante o texto. Nele, ele vai ressaltar, então, aqui que vai voltar aquela questão do sistema de preços que eu mencionei. Ele vai falar, tem duas questões que são chaves, né, para entender, para os gestores ali, para a decisão que eles vão ter que tomar. Utilizar o sistema de preços ou absorver e desempenhar aquelas atividades dentro da firma. Então, o problema prático é quando é mais vantajoso absorver aquelas atividades e resolvê-las dentro da firma. Né? E aí ele vai apresentar ali dois nós centrais que problematizam, né, a coordenação via o sistema de preços, né, via o mercado. O primeiro é a questão da racionalidade limitada. Então, e as incertezas, né? Então, os indivíduos, é um fornecedor-chave, né, para a minha empresa, eu preciso garantir aqueles insumos, o abastecimento daqueles insumos pelo maior tempo possível. Então, às vezes eu faço um contrato de 10 anos, só que eu não tenho como antecipar se aquela empresa vai quebrar, se vai diminuir a qualidade daqueles insumos, enfim. Então, contratos de longo prazo têm esse risco. Eu não consigo antecipar, às vezes o fornecedor tem algumas informações que eu não tenho, e aí eu posso tomar uma decisão que não é a melhor para o meu negócio. E o segundo no curto prazo, às vezes quando você tem que fazer uma transação que é pouco rotineira, não é um fornecedor que você vai comprar um negócio momentaneamente, um computador, uma máquina específica, e você nunca mais vai ter contato com aquele fornecedor. Ali pode influir, e às vezes um fornecedor de um produto muito específico, aí aumenta muitas incertezas, o cara pode passar a perna de você, pode cobrar um sobrepreço, você tem que, enfim, arcar com aquilo, enfim. Então, o sistema de preços, né, ele oferece incerteza tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Tá, então, mas qual que é o problema de você então absorver aquelas atividades? Bom, o problema é que à medida que a empresa se torna maior, ela absorve maiores atividades, a tendência é que a alocação dos fatores de produção se torne menos eficiente. Bom, obviamente, a empresa está ficando maior, você tem, começa a ter divisões, unidades produtivas ao redor do globo, você começa a ter que empregar um monte de gestor, enfim. Aí começa a incorrer naqueles problemas ali que vão animar a teoria da agência. Né? Você vê, não são correntes antagônicas. Há alguns antagonismos, eu localizei algumas rixas, né? Algumas birras. Não, é melhor resolver esses problemas ex ante, antes de formular contrato, com os incentivos, que é o pessoal da teoria da agência, não, o pessoal do custo de transação, não. A solução está ali na questão dos contratos, enfim, tem algumas pequenas rusgas, mas elas acabam discutindo questões, problemas práticos um pouco distintos. Mas o que aparece aqui de novo, né, tá ficando claro, é essa vocação prática, né, para lidar ali com problemas de imediaticidade. E ali, as disputas entre capital e trabalho, de novo, lá era que aparecia muito a questão dos atores sociais e tal. Aqui, mesmo para explicar, por exemplo, questões ali, mesmo entre diferentes frações do próprio capital coletivo, questões entre diferentes capitalistas ali, o que eles vão falar é a questão do oportunismo. Então, que todos os indivíduos eles querem aumentar, né, a função utilidade deles, e aí, enfim, se dá para ser a melhor forma que ele vai aumentar a função utilidade dele passando a perna, ele vai passar a perna. É assim que eles resolvem o problema. Como se todos os indivíduos estivessem na mesma condição e tal. Mas outra marca, né, e ali que dá a entrada, né, na matematização. Que aí todas as derivações, né, que eles começam em cima dessas curvas, né, da função utilidade, restrição orçamentária, enfim. E também, isso aqui eu encontrei, eu peguei texto, né, da economia dos custos de transação aplicada à agroindústria, algumas coisas assim, até mais práticas e tal. E é impressionante como eu encontrei várias fontes, uma matriz 3x3 que parece que resolve todos os problemas. É o seguinte, de um lado você tem nível de incerteza, na outra então, tem nível de incerteza, e no outro tem os níveis de especificidade do ativo. Quando o ativo é pouco específico
quando o artigo é pouco específico e tem pouca incerteza, o mais adequado é a relação do sistema de preço. Né? Não tem muito risco, enfim, o mercado dá conta. Vai aumentando a especificidade do ativo, vai aumentando a incerteza, tem que fazer contratos. Ficou muito específico, muito incerto, a empresa tem que absorver a outra. Você tem que comprar, tem que produzir aquilo dentro da empresa, porque, enfim, você vai ficar muito vulnerável no mercado. Então é isso. O impulso deles é para resolver o problema ali no curto prazo, essa matriz que está em todos os lugares, e disso, uma versão mais contemporânea é a teoria da cooperação, que é uma outra solução. Eu falo, não, essa questão da junção, da cooperação entre diferentes empresas, né, essa absorver, expandir a sua esfera de atuação, ela não é necessariamente melhor só naqueles casos de muita especificidade e muita incerteza. Né? Alianças, abre aspas, alianças entre organizações permitem que essas maximizem seus resultados por meio do uso mais eficiente dos fatores de produção e da tecnologia. Então, falando, você junta as empresas, você consegue produzir mais e ser mais produtivo. Isso aqui é verdade. Então, eu acho que a teoria da cooperação, inclusive, se der tempo aqui, eu vou mostrar como as pesquisas que são embaladas por ela conseguem um pouco além. Né? Mas, de novo, não vê as condições, em nenhum momento eles vão analisar o quadro histórico, as possibilidades daquele momento, enfim. A marca, portanto, da economia dos custos de transação e a teoria da cooperação é tomar como dado, né, os problemas da coordenação, tanto dentro da firma quanto entre firmas, entre empresas diferentes. Todos são, internamente são todos compostos por agentes maximizadores da sua função e utilidade, e a partir disso eles vão querer propor soluções. O impulso, portanto, é contido, né, pela necessidade de apresentar essas soluções o mais rapidamente possível. Bom, então eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco. Quais são as características marcantes, né, que eu vou retomar depois para falar para mostrar, né, o contraste do materialismo, né, da crítica da economia política em relação à economia das organizações. Primeiro que o centro analítico deles é microeconômico, né? É no nível das firmas ali resolver essas questões. Se você resolve para determinada empresa, eles não estão preocupados se para o resto da sociedade aquele problema vai continuar existindo ou não. É a história dos estudos de caso. O estudo de caso é mostrar, ali naquela empresa X resolveu o problema. Se o concorrente dela quebrou por causa disso, gerou milhões de empregos, enfim, isso é problema para uma outra disciplina, não faz parte do universo da economia das organizações. Só que, para fazer isso, ela estaciona ali em níveis muito superficiais da realidade, e ao fazê-lo, o que o Semelho estava comentando ali da questão quando se abandona a história, quando se abandona esse impulso. Às vezes, até para apresentar soluções, as suas soluções são muito deficientes. O que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente na sequência, como que tem limites, né, claros às soluções que eles encontram. E aí, novamente, né, o ponto que, para mim, eu acho que é mais marcante, né, da impotência, mesmo ali, né, desse limite apologético, ele é abandonar completamente as questões ligadas à esfera da produção. Bom, eu comecei 7h30, né? Vamos lá, eu vou 2 casos aqui, mas eu vou passar muito passando para não... vou escutar, na verdade, vamos lá, vai ser um caso só, vou falar um pouquinho do hardware, ter que deixar o pessoal ali do valor adicionado, porque não vou conseguir... O mais importante é falar depois da crítica da economia política. Então, qual que é? O Harvey, ele é um autor materialista, né? Ele acho que é o autor marxista mais conhecido no mundo que ele, eu não sei se tem. Enfim, só que ele sofre, ele padece do ecletismo. Então, para várias questões. Aqui eu peguei especificamente o capítulo 5 do livro dele chamado The Limits of Capital, que ali o objetivo dele é entender as transformações da organização da produção. Então é um problema social muito mais amplo, não é esse problema do nível da firma ali, né, como ficam os autores ali, né, mais ortodoxos, né, dentro da economia das organizações. Mas o Harvey vai tentar entender esse problema a partir, instrumentalizando o ferramental, né, da economia das organizações.
E aí ele vai destacar lá que as grandes corporações se formaram devido à maior eficiência dos mecanismos de governança intrafirma do que do sistema de preços. Aqui é completamente a explicação lá do Ronald Coase. Então, as grandes corporações vão ficando cada vez maiores porque a administração dentro da firma se mostra mais eficiente que o sistema de preços. Aqui, entre aspas, o efeito líquido de escala crescente, centralização de capital, integração vertical e diversificação dentro da forma corporativa da empresa tem sido substituir a mão invisível do mercado pela mão visível dos gerentes. Ele comprou completamente essa solução ali da economia das organizações e aí ele saiu explicando. E é muito curioso aqui que mostra que ele considera que ele, em alguns momentos ele vai mostrar uma preocupação, né, com essa centralização, a crescente centralização dos capitais, né? E aí ele vai tratar o modelo multidivisional que aparece lá no Chandler, no Alfred Chandler. Enfim, esse movimento, né, das grandes corporações começar a se organizar, né, a partir do modelo multidivisional, ele vai considerar isso um movimento contratendencial à centralização de capital, porque ele se internaliza a competição, e aí porque uma divisão vai ter que concorrer para outra para ter melhores resultados, para conseguir absorver recursos, enfim. Para mim, perdeu completamente aqui o materialismo. É muito claro, até porque o capítulo todo, né, as principais citações são do Alfred Chandler, né, que é um autor, acho que dentro da tradição da economia dos custos de transação, acho que não tem um cara que tem um ímpeto científico tão marcante, né, quanto o do Chandler, mas a conceituário dele, as soluções que ele propõe. Quando ele precisa explicar aquele movimento a partir, né, ele está ali no universo da economia dos custos de transação. E aí um negócio que também me chamou muita atenção quando estava lendo o texto lá do Ronald Coase de 1977, é que ele dialoga, né, o Ronald Coase, ele dialoga diretamente com o Maurice Dobb, que é um economista materialista muito bom, principalmente, né, para tratar essas questões, né, da evolução, né, da história, né, da formação do capitalismo. Ele dialoga mal, ele comete uma série de... interpreta mal para burro. Mas, em alguns momentos, inclusive, ele cita o Dobb ali para defender o ponto dele. Ele tem uma preocupação ali, era um adversário ali com que ele precisava debater. No texto do Harvey, ele não aparece o Dobb em lugar nenhum e ele incorpora o receituário do... Ele descreve, né, os movimentos da economia nos termos quasianos, do Ronald Coase. Ele também vai confundir, aí já, uma vez que ele absorveu, né, essa questão essa análise, né, do nível das firmas, né, da economia das organizações, ele vai inclusive confundir a teoria do valor do Marx, o que ele pega do Marx com uma análise microeconômica, enfim, aí desanda completamente a análise ali, o esforço científico. Lembrando que o objetivo dele, né, é analisar a evolução, né, da produção, da organização, né, da produção, e ele não vai falar de trabalho, a discussão que o Camacho vai trazer na quarta-feira, que nos termos marxianos não aparece de forma alguma. Quando muito aparece ali um Fordismo, mas nem essas questões aparecem. Ele perde de novo essa questão entre o que é atividade produtiva, ligado ao direito à produção, o que é atividade improdutiva. Enfim, é uma grande confusão. Tá. Por que, então, a crítica da economia política? E porque, de novo, não é uma questão de fazer como Harvey, não, vamos tentar misturar as duas coisas aqui. Primeiro ponto que inclusive mostra até onde é importante a matematização, mas como a matematização não pode ser o ponto final. É que descrever não é explicar. Eu não sei, o pessoal ali lá do valor adicionado, que eu não destaquei aqui, eles têm um mérito muito grande na descrição, levantamento estatístico. É um material muito bom para fazer pesquisa. Mas esse material não te dá a explicação do problema que eles estão enfrentando ali.
a crítica da economia política e materialismo, eles propõem explicar o porquê, aí extrair a lógica, né, do objeto, não simplesmente descrever como que o objeto parece ali diante dos nossos olhos. Né? E não é possível a gente explicar, né, os objetos, essas questões que a gente, por exemplo, as questões que o pessoal ali da economia das organizações está enfrentando, sem discutir a relação entre atividades produtivas e improdutivas e o processo de acumulação de capital. Então, não tem como entender e enfrentar os problemas, entender de fato o que está acontecendo ali sem enfrentar essas duas questões. Eu já vou chegar nesses dois pontos, mas para isso eu vou rapidamente mostrar a diferença, né, a primeira diferença mais marcante no ímpeto de cientificidade da crítica da economia política em relação à economia das organizações, principalmente ao marginalismo, né, que eles incorporam ali, mesmo não avançando tanto no debate. A economia, o materialismo, né, ele vai buscar os fundamentos da riqueza na forma capitalista. Então, para isso, obviamente que ele reconhece a importância dos elementos ali da circulação de mercadorias. Mas ele vai falar, bom, a mercadoria, a riqueza, para chegar no mercado, para ser vendida, primeiro tem que ser produzida. Primeiro tem que ter, como é que eu defino a mercadoria, na verdade, ela primeiro tem que ter sido produzida, mas ela, para ser trocada, ela tem que ter duas características fundamentais. Ser útil, então aqui a economia, o marginalismo, a economia das organizações, eles chegam assim e falam, não, as mercadorias têm que ser útil, então tem a função utilidade lá dos agentes do mercado e é isso que vai definir o preço. O que o materialismo não para aí, não, mas fala, cara, mas o que beleza, aquela mercadoria mais útil para mim do que para o Leandro, mas beleza, então como ela é mais útil para mim, se o vendedor lá vai ganhar muito ou paga mais que o Leandro, mas eu vou pagar um pouco a mais, o Leandro vai pagar um pouco a menos em relação ao quê? O que é que esse centro gravitacional ali que vai orbitar os preços, né? Eu falo, não, tem alguma propriedade ali que é própria daquela relação social que vai determinar esses movimentos dos preços. E é isso, para mim, aqui é um grande equívoco do Harvey, que ele vai pensar que isso aqui é um problema que se resolve ali na microeconomia e não é. Então, o ponto o marginalismo, né, ele para nesse nível, mas aparente ele vai ver de fato, né, é importante quando a gente vai comprar, a gente quer ver se aquela questão, que aquele objeto, aquela mercadoria é útil ou não, se ela, em determinado momento, aquilo lá pode pesar mais para eu comprar, mesmo não em situações tão vantajosas, mas isso aí está mostrando simplesmente que o preço está orbitando, mas ele está orbitando em torno de quê? E aí entra o problema do valor, que eu não vou conseguir tratar aqui, obviamente, mas quem quiser ver esse movimento da questão, né, de como que inclusive essas questões da circulação são ali consideradas, né, para fazer no movimento da precificação, está ali nos primeiros 10, 15 capítulos, né, do livro 3 do Capital, que o Marx vai falar lá do preço de mercado em relação ao preço de produção. O preço de produção tem ali lastro, né, no valor. O que é que vai dar o lastro, né? O lastro da riqueza é trabalho. Enfim. E sem ter como me alongar nisso, mas vou avançar já para um outro problema que ali não vai aparecer para o pessoal do marginalismo e tal, que é o que é o capital? Para eles, capital é máquina. Enquanto capital é muito mais do que isso. Capital é uma lógica, uma relação social que para continuar existindo, precisa que aquilo que eu coloco no processo produtivo, o valor que eu incorporo no processo produtivo, tem que me dar um valor maior para compensar, para dar sentido para toda aquela lógica. Se eu coloco, invisto lá R$100 para produzir mercadorias e eu tenho R$100 no final, que aquele processo não faz sentido nenhum. E, de novo, ali na esfera, né, da circulação, tal, fica muito difícil, porque você vai falar, beleza, eu apliquei R$100 ali, depois eu consigo vender por 110. Tá, se eu vendi por 110, alguém vai estar perdendo, alguém vai estar pagando a mais do que aquelas mercadorias estão valendo. O que é que me dá? Qual que é o fundamento que permite explicar aquela quantidade de riqueza ali inicial de 100
passar para 110, ali, enfim, aí tem que entrar. Aí não tem jeito, tem que entrar na questão do valor, do mais valor. E é de novo uma pergunta, essa questão científica que não pode aparecer ali no marginalismo. É uma das questões que explica então esse afastamento para as questões próprias da esfera da circulação, das funções de utilidades e tal. Mas o ponto aqui, para eu enfrentar ali as questões que aparecem, que eu tratei antes lá quando falando da economia das organizações, e mesmo no Harvey, é que o agente, dentro dessa lógica, né, do valor que se valoriza, dessa lógica do capital, os agentes econômicos personificando essa lógica, ele tem que se manter competitivo no mercado. Ele só vai continuar. O capitalista só é capitalista se ele age como capitalista. Ele deixa de agir como capitalista, ele não é mais capitalista. E aí ele tem duas, ou ele acumula um patrimônio suficiente para ele passar o resto da vida na praia ali, enfim, ou ele vai ter que vender a força de trabalho. Então aí, ou seja, ele vai deixar de personificar capitalista e vai personificar a força de trabalho. Não tem meio termo. E então, para se manter competitivo no mercado, não sucumbir à concorrência ali, você não tem alternativa. Você tem que se tornar mais produtivo. Para se tornar mais produtivo, você tem que acumular capital. Com mais capital, enfim, ali na linguagem gerencial, o que acontece? Você começa a ter grande escala, você consegue incorporar maquinário mais refinado, mais produtivo, você consegue empregar os melhores, a mão de obra mais qualificada, e com isso, enfim, você tem um preço mais competitivo, você aumenta as suas margens de lucro, enquanto você está sucumbindo ali o concorrente, você está aumentando a sua capacidade de sobreviver, de reproduzir aquele capital. Isso aqui, enfim, vai dar, né, num aumento da composição orgânica do capital. Isso o que quer dizer? Aumento da incorporação de maquinaria, meios de produção, matéria-prima em relação a salários. Por quê? Obviamente que você vai se tornar mais produtivo quanto menos trabalhadores você precisa para produzir mais mercadorias, enfim. E aí é uma resposta padrão. A competição precisa se manter viva no mercado. São poucas as alternativas. Há movimentos contratendenciais que eu não vou poder enfrentar aqui. Tá, mas então esse movimento vai dar onde? No surgimento das grandes corporações. As grandes corporações começam a ganhar a competição. Na medida que elas ganham, elas vão incorporando mais capital, vão se tornando maiores, vão incorporando mais maquinário, vão incorporando as empresas ali os concorrentes que vão sucumbir na competição. E aí vai tendo um movimento de centralização de capitais. Ou seja, todo aquele movimento que o Harvey ele menciona ali está no nível muito empírico. De fato, aquela questão, na medida que as empresas se tornam maiores, as funções gerenciais expandem as funções gerenciais. Você precisa de melhorar, você precisa tecnificar, né, qualificar seus gerentes para dar conta daquelas empresas cada vez maiores. Mas isso é uma resposta ao movimento próprio à competição. A lógica, né, do capital, essa lógica da competição que está no fundamento, que vai criando essas condições de possibilidade. Então, o hipertrofiamento, né, as megacorporações, elas vão surgindo a partir desse movimento próprio da competição, e isso gera o aumento, né, daquilo que eu falei no início, são os gastos improdutivos. Ou seja, você tem os gastos, né, aquele investimento que você aplica diretamente para a produção de mercadorias. O maquinário, os operários que vão operar aquelas máquinas ou vão operar as ferramentas, o supervisor que vai estar ali diretamente coordenando aquele trabalho, mas quando as grandes empresas, quem é que vai negociar com o fornecedor, quem é que vai pensar a logística para abastecer as diferentes fábricas, enfim. À medida que o RH contratar mais trabalhadores, fazer a gestão, né, esse movimento de refinar a forma de remunerar para motivar mais, evitar aquelas armadilhas, né, aqueles problemas enfrentados pela teoria da agência. Ou seja, você vai tendo que empregar cada vez mais uma série de indivíduos que não estão diretamente ligados à atividade produtiva. Então isso aqui que eu estou querendo, que eu estou tratando como gastos improdutivos, como as funções improdutivas. E é uma questão que passa ali completamente despercebida, mas ao mesmo tempo a economia das organizações está olhando diretamente para essas novidades, né, para essas funções improdutivas, enquanto que a dinâmica das funções produtivas do trabalhador diretamente ali na produção fica escanteada. A teoria e aí porque esse movimento aqui ele é bem interessante até,
que ele ajuda a gente a entender por que a teoria da cooperação entrou na moda agora, né? Por que esse ímpeto contemporâneo em direção à teoria da cooperação? Nesse momento em que, depois de 150, 200 anos de centralização de capitais, do mercado capitalista, da lógica do capital operando quase que mundialmente, o movimento de centralização de capitais está atingindo patamares cada vez maiores. Ou seja, para competir com essas megacorporações mundiais, globais, o capital, mesmo uma grande empresa, às vezes sozinha ela não tem condição técnica, produtiva para se manter competitivo. Então, uma alternativa ali é juntar empresas, fazer joint ventures, fusão. Então, a teoria da cooperação, inclusive, ela de novo, como esse movimento ideal, como essas respostas ideais saem dessa própria dinâmica da competição, da própria dinâmica material, da própria dinâmica econômica, né? Porque os arranjos cooperativos, eles inclusive servem tanto para aqueles que estão perdendo, eu estou perdendo, eu sou menos produtivo, então eu vou me juntar com o outro aqui que não está sendo tão produtivo, para ver se juntos a gente consegue competir aí com a Apple, mas também para as grandes empresas, para a Apple. A Apple também faz arranjos cooperativos aí para se defender. Então, eu já sou grande. Se eu me tornar maior ainda, eu aumento o meu abismo competitivo em relação a esses players. E de novo, essa possibilidade, mas ok, o que eu estou mostrando como que a teoria da cooperação, essa solução de cooperar, ela tem uma eficácia. As empresas que estão cooperando, que conseguem fazer aquilo, enfim, obviamente que é uma série de questões próprias ali da esfera improdutiva que tem que considerar das atividades improdutivas, mas enfim, imaginando que você consegue fazer esses contratos de forma exitosa, como que você consegue medir as possibilidades de sucesso, né? A economia, o marginalismo, né? A economia das organizações ali como um todo, ela trata essa questão isolada. Então, ela separa a possibilidade de ganho de uma firma isolada da possibilidade de ganho da economia como um todo. E aqui, o que a crítica da economia política materialista vai mostrar? Não, a possibilidade de ganho das empresas está inserida na possibilidade de ganho da economia como um todo. Então, obviamente que uma empresa altamente produtiva, ela pode aumentar a lucratividade dela, mesmo no momento de baixa histórica da taxa de lucro. Mas significa que, ao fazer isso, ela está empurrando a lucratividade das outras mais para baixo, prejudicando as possibilidades de ganho das outras empresas. Então, para avaliar toda a possibilidade de sucesso desse receituário, desses instrumentos da economia das organizações, tem que analisar duas questões, entre outras, né? O quadro geral da acumulação capitalista e as diferenças funcionais ali mesmo dentro das modalidades de capital, né? Dentro do capital coletivo. Então, fazer contrato de cooperação ali não é simples. Tem todas aquelas questões ali que a economia das organizações, a economia dos custos de transação, trata ali de forma simplória ali como a questão do oportunismo. Vou voltar nessas duas questões aqui na sequência. Primeiro, então, o quadro geral da acumulação. As possibilidades de ganho, portanto, das empresas estão inseridas na economia, no movimento da economia mundial como um todo. E aí, você tem que olhar o cenário, por exemplo, aqui, para a gente pensar nas possibilidades de ganho hoje, a gente tem que ter em tela que a taxa de lucro média da economia mundial está no menor nível histórico desde a década de 70. Ou seja, isso significa que você tem limites muito menores de sucesso e maiores de fracasso. Então, essas técnicas, essas soluções, elas vão ter sucesso cada vez menor. E aí, para isso, cara, o trabalho do Robert Brenner, um economista, ele tem lá os problemas dele, enfim, mas ele é exemplar porque ele mostra o tempo inteiro, com grande coleta de dados, um ímpeto descritivo também muito bom, mas não só isso. Ele vai mostrar o tempo inteiro, né, como que a dinâmica da ação, das respostas dos gestores estão inseridas nesse quadro da economia mundial como um todo. Então ele vai mostrar ali que na década de 70, com essa baixa histórica da taxa de lucro, a economia mundial entra no momento que vai falar ali de jogo de soma zero, em que a economia não está crescendo, então o ganho de um significa que o outro está perdendo. E aí ele vai mostrar, inclusive, como os arranjos cooperativos, que não são uma novidade, lá no Japão, na década de 50 e 60, ficaram famosos os keiretsus,
que nada mais era que arranjos cooperativos entre empresa, banco, rede varejista. Inclusive eles se articulavam para evitar aquele problema da Nabisco que eu falei, que viesse uma empresa norte-americana e comprasse as empresas que estavam em dificuldade. Eles não queriam perder aquele capital para empresas de fora. Então, os queiretsu funcionaram absurdamente. A economia japonesa cresceu rapidamente nos anos 50 e 60, e depois nos anos 70, o que aconteceu? O problema foi que os arranjos cooperativos perderam a funcionalidade, ou o quadro da economia mundial como um todo mudou. E aí tem um autor que enfim, esqueci o nome dele, ele tem agora, a gente até coloca nos nossos artigos, tá? Que ele vem falando agora dos novos queridos, ou seja, não consegue, como não apreende o movimento como um todo, falando, o problema é que os queridos, assim, depois dos anos 70, eles perderam a eficácia, então agora tem os queridos modernos, enfim. E o outro problema, né, que eu mencionei ali, então, para entender as possibilidades de êxito dessas ferramentas como a teoria da cooperação, é essa rixa, esse movimento entre as diferentes modalidades de capital. Cito três em particular: o capital produtivo, as indústrias, né? Principalmente as indústrias, capital comercial, os grandes serviços de varejo, tem Facebook também, e o capital financeiro. A massa de lucro, né, da economia mundial como um todo, ela é produzida a partir do mais valor. A massa de mais valor e para a massa de lucro. O massa de mais valor é o lastro, né, da massa de lucro. De novo, essa questão entre aquilo que é mais descritivo, aquilo que é mais visível e aquilo que está nos fundamentos. Então, tem esse bolo, né, do todo, da massa de lucro, da massa de mais valores, e esses capitais, as diferentes modalidades de capital, vão ter que brigar para se apropriar de parcelas desse capital total. Então não é porque o capital produtivo que produz aquilo que ele consegue, que ele absorve tudo. O capital bancário tem que se apropriar ali via juros, via debêntures, tem uma série de recursos cada vez mais via mercado acionário, formas de se apropriar do... 5 minutos, verdade. Se apropriar, né, dessa riqueza, né? Da mesma forma, o capital comercial, na medida em que, vamos pensar, por exemplo, eu gosto do exemplo de uma empresa de guardanapos. A indústria lá produz guardanapos. Por que ímpeto você tem quando você vai lá no supermercado de comprar um guardanapo de determinada marca em relação a outra? É um produto completamente diferenciado. Quem que vai definir as possibilidades daquele produto ser realizado, ser vendido, é a rede de varejo, é o supermercado. Então, esse é o capital comercial, ele tem o poder também, pela propaganda ali, ele está diretamente ligado ao consumidor, de aumentar a margem de ganho dele e derrubar a margem de ganho do capital produtivo. Ou seja, há uma série de rixas, de movimentos, de embates dentro das modalidades de capital, dos capitais coletivos, que inclusive vão determinar a possibilidade de você forjar arranjo cooperativo ou não. Eu não citei de novo lá o trabalho do pessoal do Valor Dicionário, é legal porque eles mostram algumas dificuldades de se forjar arranjos cooperativos no Brasil. E tem, por último, a questão dessas diferentes formas de se apropriar, tem não só apenas entre diferentes modalidades de capital, como volto para a questão entre as atividades produtivas e as atividades, né, improdutivas. Então, normalmente ali, o pessoal vai falar, as atividades improdutivas eles são os acionistas, né, são os executivos. Mas não, comentei, enfim, que você tem esse grupo, né, que de fato, tudo que eles se apropriam é lucro, né, é mais valor. Mas tem ali o engenheiro, o médio-gerência, que exerce, ora, tem ali atividades produtivas com atividades improdutivas, não é só uma coisa ou outra. Tem esses níveis ali que intermediários, né, que misturam as duas coisas. Mas, enfim, então nem todos mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é que nem todos os embates se dão entre capital e trabalho, ou entre as diferentes modalidades de capital. Você tem embates ali, mesmo dentro da classe trabalhadora, né, com diferentes ideários que eu falei. Por isso que aqueles termos vagos lá, como que os 1%, ou atores sociais mesmo, que é o termo, o 1% eu estou falando do Piketty, mas o pessoal ali da economia das organizações gosta dos atores sociais. Esses termos vagos, eles obscurecem essa dinâmica, né? Com isso você não vai ver, os engenheiros, eles são, a maioria da classe trabalhadora também, são atividades improdutivas, enfim, algumas atividades mais improdutivas que outras, mas estão dividindo ali o mesmo bolo, enfim, mas com diferentes
ideações, para entender, de novo, esses movimentos, né, de ideação a partir daqueles determinantes materiais, né? A outra questão ali que eu já mencionei antes, né, como que a economia, a teoria da agência, a economia dos custos de transação não pega essa questão de como eu não tenho muito claramente o que é atividade produtiva, o que é atividade improdutiva, as dificuldades em tratar aquilo que é atividade produtiva como atividade produtiva e aquilo que é atividade improdutiva como improdutiva. Então, eu vou pensar em arranjos salariais diferentes, considerar essas diferenças, enfim. Inclusive, nessa linha, vários autores confundem, né, aquilo que, por exemplo, a teoria da agência ela está preocupada quando ela está tratando da relação entre agente, entre acionistas e diretores, né, executivos, como eu falei do exemplo da Nabisco, está preocupada em controlar aquele pessoal para garantir que eles vão investir o dinheiro da melhor forma possível. Enquanto que quando você está organizando a produção, seu objetivo, a questão ali não é controle, a questão ali é maximizar a produção. Então você pode inclusive minimizar suas formas de controle e maximizar a produção, às vezes substituindo o trabalhador por máquina. Então essas questões passaram ali completamente despercebidas ali na análise do Harvey, que bebeu no pessoal na água, né, do pessoal da economia das organizações, mas ali mesmo entre os marxistas ali, é um problema que aparece no Braverman, acho que aparece no Trachtenberg, enfim. Bom, para encerrar, por que então a crítica da economia política? Vou enfatizar aqui 2 pontos. Primeiro, porque ao mesmo tempo que ela não se afasta dos problemas e ela consegue ser crítica somente na medida em que se afasta dos problemas, como assim ele definiu para os estudos organizacionais, ela, na medida em que se aproxima desses problemas concretos, ela não fica refém de uma apologética. Então, a crítica da economia política pode se aproximar desses problemas concretos e manter a criticidade, manter o ímpeto de cientificidade, buscar, de fato, entender os movimentos subjacentes, o que determina a lógica daquele objeto. E também, outro ponto que eu queria enfatizar aqui, você também já enfatizou, coloca essa relação entre descrição e explicação nos seus devidos lugares. Não é um ódio à matemática, não é o ódio esse movimento, né, de descrição, né, de aprender esse movimento de descrever, de capturar os dados, de unir os dados, de ver como que aquela realidade está se organizando, ainda que seja por meio dos dados, é um passo fundamental para que a gente consiga ir além e buscar uma explicação. Não dá para explicar um objeto se nem esse nível mais superficial a gente consegue aprender, mas ao mesmo tempo não significa que a gente apresentou o gráfico ali com uma marca ali do pessoal do pessoal do valor adicionado. Você consegue mostrar, a participação da indústria brasileira está caindo no PIB. Tá, isso aí é uma descrição importante, mas por que esses movimentos subjacentes ali, falar, então tem uma crise da indústria nacional e por isso tem a crise econômica? É uma descrição, é uma boa descrição, mas o movimento aqui é ir além disso. E de novo, então, ao mesmo tempo que não é um ódio à matemática, também não é um ódio a esses problemas práticos, né? Essas questões, por exemplo, o aumento dos gastos improdutivos, são questões da maior importância. A grande questão, o ímpeto, o problema não é tratar dessas questões, o problema é quando se trata dessas questões para dar uma solução imediata sem entender os fundamentos daquele problema.